aqui voltando com o segundo bloco do programa Vida e Consciência, falando sobre o céu e o inferno, que é uma das obras da codificação do Espiritismo. Eu queria divulgar a obra para os nossos telespectadores, essa obra. E voltando a falar com você, Rossano, dando sequência no cronograma, queria que você falasse um pouco sobre o futuro e o nada. É um dos temas, queridos telespectadores, da obra, né? Porque é um dos conceitos presentes nas consciências, né? É que após a morte não há nada, né? É o fundamento do materialismo, que tem origem na Grécia Antiga com Leucipo e Demócrito. A vida seria apenas átomo, vácuo e movimento. Portanto, após a morte física, não existiria nada. Fosse isso uma verdade, a vida não teria um significado existencial, espiritual profundo. Seria curtir hoje, viver hoje o máximo, e aí isso, o máximo das sensações, o máximo do poder, né? O gozo material. E o Espiritismo vem justamente destruir esse conceito do nada após o túmulo, demonstrando que a vida prossegue e que nós colheremos no além o que estamos fazendo na vida material, né? Dentro dessa lei máxima de causa e efeito. Então, Kardec, no início da obra, vai mostrando essa doutrina que se chama nihilista, doutrina nihilista ou nihilismo, que é a crença no nada depois. Infelizmente, Marcelo, não sei se você vai concordar, se os telespectadores vão concordar, mas no Espiritismo tem uma liberdade também para as conjecturas e para as reflexões, né? Infelizmente, eu vejo ainda o materialismo vicejando na sociedade, inclusive dentro das próprias religiões. Há muita religião social em várias denominações, pessoas que cumprem, que vão à reunião espírita, ao culto, à missa, cumprindo socialmente o seu papel, para estar politicamente correto. Mas se chegar junto e perguntar, você acredita que há algo depois? Muita gente vai titubear ou vai dizer, olha, eu acho que não. Então ainda o materialismo exerce uma força muito grande. Mas nós temos prova disso. É só olhar a sociedade como está. Por que tanta drogadição? Por que tanta corrupção? Por que tanto materialismo mesmo no mundo? Por que as pessoas vivem tão apegadas aos valores transitórios? Porque não estão acreditando muito em algo depois. Um político que tivesse consciência da imortalidade e das leis divinas, de que semeando o mal colherá a infelicidade, ele não se entregaria à corrupção. Se ele tivesse de fato essa consciência espiritualista ou espírita. Então nós estamos numa sociedade com muitas religiões, mas pouca religiosidade, pouca espiritualidade. E às vezes as religiões, alguns conceitos religiosos se apresentam numa base tão imatura, como se Deus estivesse fazendo sempre favores, negociando com Deus, comprando um pedacinho do céu e deixando a lei divina do lado, como se a gente pudesse driblar, e isso não é possível. Muito bem. Outro tema aqui muito interessante, que está dentro dessa obra, é o temor da morte. Tive a oportunidade de assistir uma entrevista com o Divaldo Franco, um grande orador espírita da Bahia, uma entrevista em Belo Horizonte. Ele fala que a morte nada mais é do que o portal para a vida. Então esse temor da morte, essa obra vem nos mostrar. Queria que você falasse um pouco a respeito. De fato, a morte, existe só a morte do corpo carnal, né? Na verdade, nós treinamos para a morte toda noite um pouquinho, porque o sono físico, a hipnose do sono é uma espécie de morte. Tanto é que o espírito pode se desdobrar do corpo físico, naquilo que também é chamado de viagem astral, e contatar o mundo espiritual. E muitas pessoas têm essas experiências, né? Espíritas ou não, o desdobramento espiritual, o encontro com companheiros, amigos, familiares que estão na erraticidade, né, no plano espiritual. Então a morte para nós é apenas mesmo esse portal para a vida maior, porque
A vida na Terra é o campo dos efeitos, né? E é um campo da matéria mais densa. Mas a origem do Espírito é o mundo espiritual. Então a morada do Espírito é esse mundo primeiro, né? Que é a pátria espiritual. Para nós a morte é apenas uma passagem. O medo da morte é filho do desconhecimento da realidade espiritual. Quanto menos eu conheço, por sinal, o medo é sempre filho do desconhecido. Nós tememos muito aquilo que não conhecemos. A partir do momento que a gente já compreende e conhece, não tem por que ter medo. Na verdade, o medo é um sentimento básico da criatura humana, que nos preserva de muita coisa, que se faz necessário, mas nós estamos alcançando um nível evolutivo em que o medo deverá ser banido pela consciência de responsabilidade. Ninguém tem que ter medo de Deus, nós devemos amar a Deus. É um conceito religioso muito difícil de se aceitar, né? Há religiões que professam temor a Deus. Se isso significar respeito à lei divina, ok. Se isso significar medo de Deus, não. Porque a gente não ama algo que a gente teme. Eu não posso ter medo e amor ao mesmo tempo em relação a um ser. Imagina, um pai biológico, terreno, a gente temer, eu temo meu pai, pelo amor de Deus. Então isso está muito fundamentado em conceitos bíblicos, às vezes interpretados e até traduzidos equivocadamente, né? Os religiosos falam, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, que é um fragmento bíblico, mas na verdade a ideia não é de temor. O princípio da sabedoria é o respeito às leis divinas, à lei de Deus. Então a morte é essa passagem, né? Nós espíritas temos material de sobra do ponto de vista fenomênico, comprovando que a morte não existe. Somos seres espirituais. Não somos seres da Terra tendo experiências espirituais. Somos seres espirituais tendo experiências na Terra. Em determinado momento, assim como nós nos corporificamos no plano físico através de uma câmara de materialização que é o ventre materno, nós em determinado momento passaremos por uma cirurgia física que é a desencarnação e prosseguiremos a vida espiritual. Dentro dessa argamassa celular está o espírito, que é o que somos. Na hora que essa argamassa ceder à vida física, que o tronco encefálico cessar a vida, que o cérebro físico morrer, a vida se abrirá em novos horizontes de possibilidade, dependendo daquilo que realizamos no plano físico. É muito interessante os nossos telespectadores que nos ouvem nessa manhã, que o medo nada mais é do que o desconhecido. E você falou tanto sobre o materialismo, e o mundo profano vive em cima dessa tecla do materialismo. E na academia eu tive a oportunidade de estudar a questão da metafísica e além da física, que nada mais é do que a energia. Essa energia, alguns doutores a traduzem como a presença de Deus, a presença de Jesus, dependendo de qual religião seja, porque eles não sabem explicar através da metafísica, que vai além da física, palpável e etc. O que você pode nos dizer a respeito da metafísica? Sim. Na verdade, existem realidades que a ciência terrena não tem ainda nomenclatura, terminologia própria. O que hoje todos os grandes cientistas, os grandes pensadores reconhecem algo além da matéria, além do físico. Mas pela falta de nomenclatura, a energia é um termo muito usado, né? Porém essa energia é inteligente, essa energia é a causa de tudo, a energia básica que é Deus, né? Que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Porque na verdade também tudo é energia. Joana de Ângeles afirma que o espírito é energia pensante, o perispírito, energia modeladora, e o corpo físico, energia condensada. Então, de fato, estamos num campo de energia, tudo é energia. E há essas energias superiores. A presença de um benfeitor é uma energia que pacifica, que harmoniza, que traz paz. São os espíritos superiores, energias superiores. A própria natureza, se nós começarmos a observar de próximo, é uma energia. Nos seus vários aspectos, né? Então, tudo, na verdade, é uma manipulação de energias.